Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula? Uma aula agora de revisão de conteúdo. Vamos ver se você aprendeu alguma coisa aí sobre orçamento público, sobre títulos públicos federais. É sobre isso que nós vamos ver nessa aula, tá? Vamos estudar questões aí que vem caindo nas provas, né? Na prova do concurso, última prova do concurso. E algumas questões que falam sobre, para testar o nosso conhecimento sobre o que nós vimos na aula passada. Beleza? Separei 10 questões aqui. Vamos junto? Lembrando que você ainda não segue lá o Instagram do Pré-Aprovados, segue lá, Pré-Aprovados no Instagram. E aí eu sempre estou postando conteúdo para ajudar você no seu dia a dia, tá bom? Principalmente na sua carreira bancária. Lá tem também conteúdo de certificação CPA 10, CPA 20. Em breve também conteúdo para a CEA. Tranquilo? Vamos juntos? Sem conversa fiada. Vamos lá corrigir questões. Questão na tela. Olha só, a questão de conteúdo de concursos passados, tá? Essa questão aqui é de concurso. Eu não anotei qual concurso que eu peguei aqui, mas é de concurso bancário, tá? Olha só, o atraso brasileiro em infraestrutura pode estar com os dias contados. Alternativas para viabilizar projetos têm sido criadas pelo governo e estão promovendo grande entusiasmo, não só entre a equipe econômica, 3 pontinhos, mas também entre os empresários. De acordo com a Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base, ABID, seriam necessários anualmente 180 bilhões em investimentos até 2015 para que o país tirasse o atraso no setor. No entanto, a conta que há alguns anos parecia impossível de fechar, hoje pode até mesmo ser ultrapassada. Em todo um contexto aqui, tá? Aí Gustavo Machado, que fez essa escrita aqui numa revista, falta de dinheiro não será mais a gargalo para a infraestrutura, Brasil Econômico, né, num blog. O Gustavo Machado fez essa post em 2012, serviu como base para essa questão no concurso. Olha só, vamos para as alternativas. De acordo com as informações apontadas no texto, conclui-se que existem, atualmente, letra A, fontes de financiamento suficientes para a infraestrutura. B, preocupações com a ausência de iniciativas para alavancagem da atividade industrial. C, falta de dinheiro no mercado de capitais para financiamento de projetos de infraestrutura. D, satisfação da maioria das empresas com o planejamento das licitações em questões de licenciamento. Ou E, confiança dos investidores com retorno imediato para iniciativas de aportes grandiosos. Pausa o vídeo, pensa aí, se você tivesse agora lá no concurso, qual você iria anotar no gabarito? Qual questão? A, B, C, qual alternativa, né? A, B, C, D ou E? E aí? Pausou? E aí? Vamos lá, olha só. Está falando sobre infraestrutura, certo? Aqui, de acordo com a Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base, também, né, a Associação Brasileira de Infraestrutura, né, que fez a declaração. Aqui na E, fala, confiança dos investidores com retorno imediato para a iniciativa de aporte grandioso. O contexto aqui, está falando de investidores? Não está falando do contexto aqui de investimento grandioso. A D fala, satisfação da maioria das empresas com o planejamento das licitações em questões de licenciamento. Está falando sobre questão de licenciamento? Não está falando disso aqui. Então, o contexto aqui não tem a ver com isso. A C fala, falta de dinheiro no mercado de capitais. A questão está falando, o contexto aqui, está falando de falta de dinheiro? Não, né? Está falando que tem muito dinheiro a ponto de não ficar muito tempo no atraso, né? Então, aqui, precisaria de 180 bilhões de investimento até 2015 para que o país tirasse o atraso no setor. No entanto, a conta que há alguns anos parecia impossível de fechar, hoje até mesmo pode ser ultrapassada. Ou seja, está sobrando dinheiro. Então, não é a C. A B fala, preocupações com a ausência de iniciativas para alavancagem da atividade. Pessoal, nesse contexto, está preocupado com a ausência de iniciativas? Está faltando dinheiro aqui? Não, né? Então, ficou a alternativa A aqui, ó. Olha só. Fontes de financiamento suficiente para a infraestrutura. Conclui-se, então, que atualmente tem dinheiro suficiente para a infraestrutura. A alternativa correta, A de aprovado. Tranquilo? Muito fácil, né? Presta atenção na sua prova, que vai ter muitas questões dessa forma. Quando eu fiz concurso, era desse jeito. Muitas questões onde eles trazem um texto e depois as questões baseadas naquele texto. Tente pegar o núcleo do texto. O que está dizendo? Tá? Geralmente é um texto para te basear, para te contextualizar sobre o que eles realmente querem cobrar. Tá? Bora para a próxima? Questão número 2. É correto afirmar que
O orçamento público é um processo de planejamento, tá? E aí? É um processo de planejamento, como é que funciona esse processo de planejamento do público? É feito de vez em quando? É intermitente? Fazem sempre? É obrigado sempre a fazer? Como é que é? O que você lembra aí? A, B, C ou D? Olha só, a fala intermitente e dinâmico que o Estado utiliza para demonstrar seus planos e programas de trabalho. Trata-se de um documento eleitoral obrigatório destinado somente à previsão de receita. B, contínuo e dinâmico que o Estado utiliza para demonstrar seus planos e programas de trabalho para um determinado período. Trata-se de um documento de previsão de receita e de autorização de despesa. C, contínuo, um planejamento contínuo e dinâmico que o Estado utiliza para expor informações organizacionais, gerais e programas de trabalho para um determinado período. Trata-se de um documento destinado somente à autorização de despesa. E aí? D, intermitente e dinâmico que o Estado utiliza para expor informações organizacionais, gerais e programas de trabalho. Trata-se de um documento eleitoral obrigatório de previsão de receita e autorização de despesa. E aí? O que faz sentido aí? Pausa o vídeo, pensa. Qual que você anotaria? A, B, C ou D? Olha só. A letra A é intermitente, ou seja, faz de vez em quando, né? Faz e para. Dinâmico, que o Estado utiliza para demonstrar seus planos e programas de trabalho. Trata de um documento eleitoral obrigatório destinado somente à previsão de receita. Não tem previsão de despesa, não? E é intermitente? Não. Então não é a letra A. Como é a letra C? A letra C fala, é contínuo e dinâmico, correto, que o Estado utiliza para expor informações organizacionais gerais, programas de trabalho, para um determinado período. Correto, planeja. Trata-se de um documento destinado somente à autorização de despesa. Então eu planejo só para despesa? Não, não é somente para despesa. Então a C também não é. Letra D. Intermitente e dinâmico? Não, não é intermitente, é contínuo, né? O Estado utiliza para informação, aqui já elimina a alternativa, né? Não é a D. Então só pode ser a letra A, né? A letra B, né? Contínuo e dinâmico que o Estado utiliza para demonstrar seus planos e programas de trabalho para um determinado período. Trata-se de um documento de previsão de receita e de autorização de despesa. A alternativa correta, a alternativa B de bola. Tá bom? Tá? Aí aqui você consegue ter uma contextualização sobre o orçamento, né, do governo, o processo de planejamento. Ele planeja, então, a receita e a despesa. E é feito sempre, todo ano tem que fazer isso, né, o planejamento que a gente viu lá na aula de orçamento público. Beleza? Bora ao próximo? Questão número 3. O órgão responsável pela emissão de títulos públicos federais é quem? Hein? Desculpa aí. É quem? A. Tesouro Nacional. B. Banco Central. C. Conselho Monetário Nacional. Ou D. CVM. A, B, C ou D. O órgão responsável pela emissão dos títulos públicos federais. Bom, se você lembrar da primeira aula, né, do Sistema Financeiro Nacional, você já elimina algumas aqui. Por exemplo, já pensou, né? Vamos lá. Olha só, por exemplo, Conselho Monetário Nacional, ele faz alguma coisa? Não, ele não faz nada. Ou seja, não é o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Monetário é o CMN, é o cara que manda nele, formado por 3 carinhas, né? Então não é ele, porque ele só determina, ele só manda, né? Disciplina, ele não faz nada. Comissão de Valores Imobiliários, emite títulos públicos federais? Não, Comissão de Valores Imobiliários, CVM, ela cuida do mercado de capitais. O objetivo dela é proteger os investidores desse mercado, né? Ela fiscaliza ali as cotas de fundos imobiliários, mercado de ações, fiscaliza as SAs abertas, né? As SAs que têm ações na bolsa, fiscaliza as debêntures, cuida desse mercado de capitais para que ninguém cometa crime nesse mercado, como, por exemplo, utilização indevida de informação privilegiada. Então, isso é o papel da CVM, tá? Então, não é isso aqui. O banco seria o Banco Central ou seria o Tesouro Nacional? Olha só, o Banco Central, ele cuida, mas quem emite é o Tesouro Nacional, tá? O Tesouro Nacional é quem emite. O Banco Central é responsável por vender esses títulos públicos ou de comprar esse título público, tá bom? Fazer a política de open market, né? Fazer a colocação desses títulos no mercado, aí é o Banco Central. Mas quem emite, a emissão é do Tesouro Nacional, porque é um título do Tesouro Nacional. Beleza? Faz mais sentido agora, né? Bora para a próxima? Questão número 4.
investimento indicado para o cliente que deseja ter a taxa de juros real, além da variação do IPCA. E aí você lembra? Lá nos títulos públicos federais, se você tivesse um cliente que deseja ter taxa de juros real, além da variação do IPCA, qual desses você indicaria para ele? NTNF, CDB, LFT, NTNB ou taxa Selic? Ou Selic, né? Só está escrito Selic, né? Não tem taxa Selic ali. Logo, já não pode ser ela, né? Eu vou indicar aqui. Você não vai indicar um investimento Selic. Selic é um indexador, né? É um benchmark. É um indexador de um investimento que acompanha Selic. E aí, seria NTNF? Pausa aí o vídeo e pensa qual que você responderia. Depois você continua, que eu vou começar a explicar agora, tá? Seria NTNF? Olha só, NTNF, o macete lá, ó, F de fixado, tá? Fixado. F de fixado é um título pré-fixado. Título pré-fixado é aquele título que você já compra sabendo quanto você vai resgatar. Você já compra sabendo que vai resgatar R$1.000. E aí tem uma taxa de juros já pactuada. Então não tem como eu garantir, né, que ele vai ter uma variação acima do IPCA. Então não pode ser essa aqui. CDB-DI, o CDB já está falando, acompanhar o DI. Se ele vai acompanhar o DI, não tem como ele garantir o IPCA, concorda? LFT é aquele título público pós-fixado. Ó, tesão depois, né? T depois, vem depois, ó, pós-fixado. Pós-fixado na taxa Selic, né? Selic over, tá? Ele vai acompanhar a Selic over, que remunera o título público LFT. A NTNB, B de Brasil. B de Brasil, por que B de Brasil? Porque qual é o índice oficial de inflação no Brasil? É o IPCA, ou seja, ele acompanha o IPCA. Este título aqui, ele paga os juros mais IPCA. Logo, a alternativa correta tem que ser o NTNB, porque aí, ao investir no título público NTNB, você vai ganhar a variação dos juros mais a inflação. Se a inflação for de 20% nos últimos 12 meses, você ganhou 20% aproximadamente, porque o seu investimento vai acompanhar, então, a inflação. Beleza? Então, NTNB, a resposta correta. Tesouro Direto. E aí? Tesouro Direto. Tesouro Direto, então, vou explicar a questão agora, espera um pouquinho, né? Vamos ler aqui. Depois, já explicando o que é Tesouro Direto, olha só, vai facilitar muito, né? Vamos lá. As pessoas físicas podem comprar e vender títulos públicos federais? B. As pessoas físicas e jurídicas podem comprar títulos públicos federais? C. As pessoas físicas podem comprar títulos públicos federais? D. As pessoas físicas e jurídicas podem comprar e vender títulos públicos federais? E E. As pessoas jurídicas podem comprar e vender títulos públicos federais. E aí? O que está certo? No Tesouro Direto você pode fazer o quê? Hein? Essa aí. Olha só. Aí fala, as pessoas jurídicas podem comprar e vender? Olha só, grava um negócio. Pessoa jurídica não investe em Tesouro Direto, tá? Não tem como investir em Tesouro Direto pessoa jurídica, apenas pessoa física. Apenas pessoa física investe no Tesouro Direto, tá bom? Aí já responde quase todas, né? A D fala as pessoas físicas e jurídicas. Não. A C fala as pessoas físicas, correto? Podem comprar títulos públicos federais? Podem comprar, mas elas podem comprar e vender. E aí a B fala as pessoas físicas e jurídicas, não pode ser. Qual a alternativa correta? Só pode ser o A de aprovado, porque as pessoas físicas podem comprar e vender títulos públicos federais, tá bom? Então, isso é Tesouro Direto, tá no seu edital sobre tesouro, sobre investimentos, pode cair questão sobre Tesouro Direto, porque é um produto que o governo tem fomentado, porque é uma forma das pessoas físicas investirem no governo federal a partir de R$30. Aproveitando aqui o assunto Tesouro Direto, lembra aí, escreve no seu resumo. Tesouro Direto apenas para pessoa física. A pessoa física não pode comprar mais de R$1 milhão no mês, tá? Limitado a 1 milhão por CPF no mês. E é custodiado na B3, é uma parceria do governo com a B3. Tranquilo? Beleza? Então vamos para a próxima. Bora lá. Questão número 6. Título público federal com remuneração pré-fixada. Eu respondi já na questão anterior, né? Agora eu respondi. Eu até falei o macete. Vamos lá. Exemplo de questão pré-fixada. NTNB é um título híbrido, né? Que ele paga juros pré mais o IPCA. Então não é só pré-fixado, ele tem juros, né? LTN, LFT, CDB ou RDB. O que você vai? Pausou? Bora lá.
RDB, não, né? Recibo de depósito bancário, não é título público, está falando de título público federal. CDB, certificado de depósito bancário, também não, que é de banco, é o banco que emite, não pode ser. LFT, tesão depois pós-fixado, não é pré. Tesão antes, pré-fixado. Antes, pré-fixado. Alternativa correta, B de bola. Facinho, né? Com macete fica fácil demais essas questões aqui. Então você vai acertar, vai brilhar a questão na sua prova, tá? Vai mudar até de cor, vai ficar laranjinha assim, ó. Falar, essa aqui o Ezequiel já corrigiu. Show de bola. Questão número 7. O orçamento público é uma ferramenta utilizada para prever receitas e despesas. Nós já vimos isso na outra questão, né? Públicas. Seu conceito é... E aí, como é que é o seu conceito? Letra A. Um instrumento de planejamento e execução das finanças públicas. B. Um instrumento de planejamento e execução das finanças públicas e privadas. C. Um instrumento que interfere sobre a função alocativa. D. Uma ferramenta utilizada para prevenir parceria público-privada. E E. Uma ferramenta utilizada para coordenar os possíveis lucros das empresas estatais. E aí, qual você responderia? Pausa, bora lá. Tá, vamos responder então. Você já sabe qual é a alternativa, né? Vamos lá. Letra E está falando assim. Uma ferramenta utilizada para coordenar os possíveis lucros das empresas. Como que é uma ferramenta? Vamos lá. O orçamento público é uma ferramenta utilizada para prever receitas e despesas públicas. Seu conceito, olha, o seu conceito, ou seja, o objetivo dessa ferramenta é para coordenar os possíveis lucros das empresas. Coordenar? Não, não é, tá? Não pode ser. Opa, respondi sem querer a letra A, né? A letra A é a resposta, tá, gente? A letra A. Vamos ver por que não é as outras. Uma ferramenta utilizada para prevenir parceria público-privada? Uma ferramenta utilizada para prevenir uma parceria? Não, né? Um instrumento que interfere sobre a função alocativa? Um instrumento que interfere sobre a função alocativa. Eu nem consegui entender porque isso aqui está errado. Um instrumento que interfere sobre a função alocativa. Não tem a ver com o conceito de orçamento público, tá? Não consegui ligar essa função alocativa ao orçamento público. Letra B fala um instrumento de planejamento e execução das finanças públicas e privadas. Privadas? Não, né? Não é. É planejamento e execução das finanças públicas. Então, a letra A, um instrumento de planejamento e execução das finanças públicas. Correto. Tá bom? Questão número 8. O investidor que queira se proteger da inflação numa aplicação de 4 anos deveria decidir por qual investimento? Letra A. Um investidor investir num tesouro pré-fixado com juros semestrais NTNF. Investir num tesouro pré-fixado LTN. Ou C. Investir num tesouro IPCA mais, né, que é a NTNB principal. O D, investir na caderneta de poupança ou investir em um CDB-DI. E aí? Acho que está muito fácil as questões, né? Se estiver fácil é porque você aprendeu. Quando a gente aprende, as questões ficam fáceis. Olha só, proteger da inflação. No mercado financeiro, quando eu quero me proteger de algo, eu preciso colocar meu dinheiro naquele produto. Por exemplo, quero me proteger do dólar. Eu pretendo viajar daqui 6 meses para os Estados Unidos e eu tenho medo do dólar disparar e complicar a minha viagem. Como é que eu faço para me proteger disso? Invisto em investimento, coloco meu dinheiro em investimentos que acompanhem o dólar. Se o dólar valorizar 100%, 50%, meu investimento valoriza 50%, valoriza 100%. Acompanha a variação do câmbio. Eu, por exemplo, investir em um fundo cambial, estarei acompanhando o dólar. Nesse caso, quero me proteger da inflação. Preciso colocar meu dinheiro atrelado em produtos da inflação. Qual desses investimentos tem a inflação como o seu benchmark? Aqui tem uma inflação que é o IPCA, né? Por exemplo, qual que é? É a C, investir num tesouro IPCA mais porque é mais juros, né? Paga juros mais IPCA. NTNB, B de Brasil. Qual que é o índice oficial de inflação do Brasil? IPCA. Então só pode ser essa questão aqui. Questão letra C. Beleza? Bora. Questão número 9. A respeito dos títulos públicos e do Tesouro Direto, julguem o item que se segue. Questões que a CESP gosta muito, tá? Mas nesse caso, esse concurso agora do Banco do Brasil é a CES Granil, que vai aplicar a prova, não tem questões de certo e errado, tá? Mas aqui para a gente exercitar. Vamos lá. O Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional desenvolvido em parceria com a BM-UF Bovespa, agora virou B3, né? Opa, não queria aqui. Virou a B3, tá? Virou a B3, então é o nome antigo BM-UF Bovespa, né?
para a venda de títulos públicos federais por meio da internet, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. E aí, está certo ou errado? Se você assistiu a aula desde o começo, você já viu que eu falei, né, que o Tesouro Direto é apenas para pessoa física. E aqui está falando pessoa jurídica. Então, esse aqui está errado. Vai estar errado. A alternativa correta, errado. Beleza? A alternativa certa é errada. Tá bom? Bora para a próxima. Questão número 10. A respeito dos títulos públicos e do Tesouro Direto, julgue o item que se segue. A rentabilidade da nota do Tesouro Nacional Série B, principal, NTNB principal, é composta por uma taxa anual pactuada no momento da compra, mais a variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, INPC. E aí, certo ou errado? Olha, esse título NTNB principal, ele tem os juros mais a inflação. Né? Aqui está falando, composta por uma taxa anual, tá certo. Mais a variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, INPC. Peraí, é o IPCA que ele acompanha, e não o INPC, né? Então a alternativa está errada também. A alternativa correta é a errada, por causa desse pequeno detalhe aqui. A prova vai ter muito isso, sabe? Uma palavra já faz com que toda a questão esteja errada. Então leia com muita atenção. Belezinha? Essas foram as questões, então, que eu separei. Na próxima aula a gente vai trazer, então, mais sobre noções de... Aqui, você viu aí, né? Noções de produtos bancários, cartão de crédito, CDC, previdência, consórcio, tudo que está no seu edital. Beleza? Então, vamos lá, vamos junto. Não larga a minha mão. A prova está chegando. Estude todos os dias. Eu sigo à disposição para apoiar você. Lembre-se, estamos juntos nesse desafio aí. Vamos comemorar muito ainda a sua aprovação. Tá bom? Abraços e até a próxima aula. Valeu, galerinha! Até mais. Tchau, tchau.